Estamos começando mais um Tarde com Deb. Muito prazer receber você aí que está assistindo a Rede TVI. E hoje o nosso assunto é sobre síndrome de Down. Você conhece alguém que tenha filhos com síndrome de Down? Alguém que tenha Down? Eu estou recebendo aqui uma família maravilhosa. A Simone de Almeida Amado, também o José Roberto Bertini e a Maria Eduarda, que é a Duda, de 6 anos, que é essa garotinha aí, ó. Ela está enlouquecida porque ela está se vendo no vídeo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque essa família resolveu formar o grupo Família Down. O que significa esse grupo, Deb? O que é isso, hein? E como é lidar com uma criança com Down? Nós vamos saber sobre esse assunto a partir de agora. A Duda está aqui, ela está se movimentando nos nossos estúdios, mas não tem problema não. Deixa ela bem à vontade, porque eu vou conversar aqui com a Simone e também com o José Roberto. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigada. Agradeço muito vocês terem aceito o nosso convite para a gente poder falar de um tema tão importante que é a síndrome de Down. Simone, começando com você. Porque a gente sabe que um filho é sempre muito esperado na nossa vida. E aí eu quero que você me diga o seguinte. Quando você recebeu o primeiro diagnóstico de que a Maria Eduarda tinha síndrome de Down, o que é que você pensou de primeira instância, assim? Foi muito diferente, né? Eu vou dizer para você que foi diferente. Porque quando nós recebemos, foi apenas uma suspeita. Sim. Né? A médica veio no quarto e falou que ela estava com suspeita de síndrome de Down, mas que não era nada ainda certo. Então, pra gente que estava vendo ali nosso bebê perfeito, lindo, maravilhoso, pra gente não mudou muita coisa. Sim. É como se a médica tivesse vindo falar, olha, tá com um probleminha de saúde, tá com um probleminha de saúde. Então foi assim, tranquilo. Sim. Mas no decorrer do tempo, nós sentimos algum clima diferente no próprio hospital. Então as enfermeiras cochichando, a gente olhava, eram médicos que vinham para olhar. Então a gente já começou a perceber um clima mais complicado e difícil também na hora da amamentação. Eu tenho 3 filhos. Sim. Então, já amamentei os outros 2 normalmente. Então, quando as enfermeiras chegaram no hospital, no quarto, para amamentação, elas já chegaram falando que a minha filha não iria pegar o peito, por conta da hipotonia. Sim. E já foram colocando ela e apertando meu seio, machucou. Então, isso já começou a dar um certo mal-estar pra gente. Porque quem eram elas para estarem falando que minha filha não iria mamar? Sim. Né? Então aí a gente já começou a ficar preocupada, realmente, mas pelo clima que foi ocasionado na hora de dar essa notícia. Porque ela tá mexendo aqui nos nossos estúdios, tá, ó. Ô, Duda, vem aqui. Ela é sempre assim em casa? Sempre. Ativa? Ela é muito ativa. Que legal. Muito ativa. Simone. Ela não teve problema com hipotonia. Ela andou com 1 ano e 5 meses. E sempre muito ativa, assim, bem esperta mesmo. Agora voltando então ao nosso assunto. É que eu não me contive, gente. Criança é uma graça. A gente precisa elogiar as crianças, porque, fala sério, que seria de nós sem as crianças, não é, Simone? Com certeza. Então daí, continuando o assunto. E ela mamou? Então, ela não conseguiu realmente mamar, mas por conta do meu nervosismo, da tensão, né? Para uma mãe, aquele momento do nascimento já é, né, cheio de emoções. Sim. E imagine alguém falando que sua filha não vai conseguir fazer tal coisa, não vai conseguir fazer tal coisa, e já programando isso para a vida da sua filha. Então, assim, o estresse para mim foi muito grande. E realmente eu não consegui amamentar, o leite não desceu. Entendi. Né? Ela não teve força suficiente para sugar e com o nervosismo o leite não desceu. Entendi. Então aí começaram as preocupações, né? Porque assim, é difícil você estar vendo sua filha, você já ama muito a filha, mas pessoas em volta estarem falando que ela não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo. Então é muito não, as difícil. pessoas às vezes acabam projetando Sim. certas situações que a gente se sente incomodado e mesmo por a gente estar no hospital a gente não consegue fazer nada de diferente, né, Simone? Sim. José Roberto, como foi pra você aceitar ou de repente naquele momento de tensão no hospital, as pessoas falando isso, falando aquilo, como foi pra você como pai?
Eu, na minha família, já tive um Down. Ele era um primo meu, bem mais idade do que eu. Ele nasceu mais ou menos na época de 55, então ele teve muita dificuldade, uma coisa que hoje não temos. Ele teve problema cardíaco e não pôde ser operado. Hoje se opera crianças com 2 anos, 1 ano e meio, às vezes até recém-nascido. E ele teve esse problema cardíaco, então ele teve muito problema. E eu acompanhei um pouco de longe, mas vi as dificuldades que ele tinha. Então, quando a gente recebeu a suspeita, eu analisando ela, não fiquei assustado. A gente ficou um pouco chateado realmente quando foi uma consulta, mais ou menos uma semana depois, com outro médico, e ele categoricamente afirmou, sem mesmo ser um exame de cariótipo, ele confirmou que ela tinha, né? Então é um choque que eu acho que toda família que tem um Down, às vezes você não espera, você espera uma criança na maternidade, uma criança capa de revista, e você recebe um choque de uma criança, ainda mais eu que já tinha visto meu primo, com a idade, como fica. Então foi um choque bem forte. E isso quando no nosso grupo Família Down, quando o primeiro contato que a gente tem com outros casais, exatamente eu pergunto exatamente isso aí. Como é que foi a sua relação no primeiro momento do comunicado? Porque na verdade o primeiro impacto é o que choca mais. Sim. Aí depois você vai se acostumando, você vai amando, porque não tem como a gente não amar uma gracinha dessa. Mostra ela aí pra gente. Olha que figurinha essa menina, gente. Agora, ela chegou aqui na TV e ela já foi beijando, abraçando. Só que antes disso a gente precisava beijar os irmãos, né? Cumprimentar os irmãos, o pai, a mãe, para depois beijar ela. Então, é uma delícia de criança essa Duda, e a gente sabe que ela vai pra escolinha já. Como é o relacionamento dela na escola, Simone? O relacionamento dela na escola é maravilhoso. Todas as crianças gostam muito dela, os pais. Ela é super pop. Onde ela vai, ela conquista todos, é super amorosa, ela não tem agressividade, não tem maldade. Então é uma criança gostosa mesmo de lidar. E nunca teve problema com relacionamentos. Certo. Esse daqui é o exame que você trouxe pra gente. Qual é o nome do exame? Cariótipo. Cariótipo, tá. Aí, aqui a gente vê, são os cromossomos que juntam, né? E tem que ser sempre números pares. Isso, pares. são 23 pares de cromossomos. Certo. Aí, na verdade, aqui você vê o 21. Dá pra focar, Vini, por favor? O 21, que são 3, que na verdade foi daqui que saiu, então, essa confusão genética, né? Isso. Que veio a aparecer a síndrome de Down. Sim. Isso. Por conta desse 21 aqui que tem 3. Todos os outros têm 2 e aqui tem 3. Então, por conta disso, por causa que desse veio cromossomo extra. a síndrome. Isso. Ô, José Roberto, como foi pra vocês assim, que vocês, em conversa, você e a Simone, resolveram fundar o Família Down? Que é esse grupo que vem ajudando tantas famílias que a gente sabe aí. Já fiquei sabendo ótimas referências de vocês. Como foi para vocês resolver e ter essa determinação? Não, vamos fundar um grupo porque a gente precisa aprender um pouco mais, a gente precisa dividir experiências. Como foi? A gente teve uma felicidade muito grande que, mais ou menos com 3 ou 4 meses da Duda nascida, a gente recebeu uma visita de um casal que já tinha uma criança com, na época, 5 anos. E foi interessante verificar a diferença daquilo daquela imagem que eu tenho do meu primo, sem estimulação, na época não existia estimulação, uma criança com síndrome de Down atual, estimulada. Então foi uma diferença bem grande. Então isso, como poderia falar, Nos motivou, né? motivou a gente a também fazer esse mesmo tipo de visita, conhecimento. O primeiro contato nosso foi com um casal aqui do Parque das Nações, que eles tinham uma criança recém-nascida, através de um contato de um cunhado meu, que é conhecido deles. Eles visitaram a gente, conheceram a Duda, que na época já estava com 2 anos, e começamos esse contato, né, verificando outras crianças, para poder ampliar, né, esse circuito de amizades, de troca de informações, que é o principal. Simone, em casa, com relação à alimentação, com relação a brincar, assistir televisão, a de repente fazer tarefas da escola, como é esse dia a dia, esse convívio com a Maria Eduarda? É normal. Ela se alimenta de tudo, não temos restrições nenhuma. Mamadeira ela pegou bem quando era bebê? Ela pegou. Porque daí é mais fácil por conta da sucção, até que não precisa fazer tanto esforço. Sim, ela pegou bem a mamadeira, sim.
E a alimentação sempre foi normal. Desde os 2 meses ela teve acompanhamento com a fono. Então a fono orientou muito bem a gente, né? E foi tranquilo. A lição de casa também, as atividades a gente faz em casa, ela adora, não tem problema algum. E com os irmãos, a amizade deles, o incentivo é muito importante. Você me falou, ela tem 6 anos e ela ainda não fala. Isso. O porquê disso? Por que essa demora para aprender a falar? Na nossa família, o nosso primeiro filho já falou com 3 anos e meio. Sim. O segundo filho também demorou um pouquinho. Eu mesmo fiz a atividade de fono com os 2. Sim. Porque eles não aceitavam a terapia com a fono. Então eu ia até a fono e fazia com eles. Os 2 tiveram perda auditiva quando pequenos. Então eu já estava acostumada. E isso já é da família. Entendi. Então o fato dela demorar um pouquinho mais para falar também vem da família, né, dos irmãos. Mas a síndrome de Down pode ocasionar essa demora mais por conta da hipotonia, que é a flacidez da região da boca. E no caso da Duda, ela não teve problema cardíaco, ela não teve problema na visão, outros problemas que são comuns na síndrome de Down. Mas ela teve esse probleminha na fala, esse atraso na fala. Ela fala algumas palavras, mas ela também se acomodou. Sim. Né? Ela tem uma comunicação corporal, uma comunicação expressiva. Sim, ela é muito expressiva, a comunicação dela é muito grande. E ela acabou se acomodando na fala. Ela apontava, mamãe entendia. Ela mostrava, os irmãos entendiam. Então tem muito disso também. Então pra que eu vou ficar me esforçando para falar, né? Se ela não estão entendendo o que eu tô outro dizendo. modo, né? Então assim, ela faz acompanhamento, ela vai na Unicamp, no CEPRI, está sendo muito importante para ela. E ela faz também tratamento com fono aqui em Americana, que trabalha a linguagem. Certo. Então, que a gente pode falar que a síndrome de Down afetou na vida da Maria Eduarda é isso, é a fala. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo e eu vou voltar já para a gente mostrar para vocês algumas apostilas, para a gente falar um pouco mais do grupo. E se você de repente que está em casa, tem filho com Down, quer saber como você pode participar desse grupo, nós vamos estar falando tudo isso depois do intervalo. Não sai daí que eu volto já. Chinas Frios Mega Shopping, o lugar ideal para comprar artigos para festas, material escolar. Variedade, qualidade, economia, venha ver. Chinas Frios Mega Shopping, sempre pensando em você. Artesanato, presentes, brinquedos, bijuterias, utilidades, máquinas e aviamentos. Tudo que você precisa está no Chinas Frios Mega Shopping. Chinas Frios Mega Shopping. Chocolate Restaurante. Cardápio diferenciado todos os dias. Sempre uma variedade de saladas, vários tipos de carnes na churrasqueira, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politec. www.chocolate.com. Voltando aqui com o nosso assunto hoje, no nosso Tarde com Deb, que é síndrome de Down. Olha aqui, essa garota linda, a Duda, ela foi lá, ô Guilherme, ela foi lá no TVI Animal e ó, pegou o seu ossinho, viu? Trouxe o ossinho pra cá pro nosso estúdio e esse ossinho é danado, que ele gostou dela. Ele é uma gracinha, né, Duda? Você gostou dele? Ela é uma belezinha, essa menina. Agora a gente vai falar sobre o grupo Família Down, que é um grupo criado pela Simone e pelo José Roberto, que fala e discute assuntos sobre as crianças com Down, sobre as famílias que têm alguém com Down na família, como conviver com as crianças, como conviver com os adultos com Down. Sobre isso a gente vai falar agora. José Roberto, eu vejo essas apostilas. Sim. Explica pra gente, deixa eu mostrar aqui. Essa apostila aqui é do quê? Ô Vini, mostra pra mim aqui, por favor. Essa é uma apostila que tem na internet de um grupo chamado Movimento Down. Tá. É uma apostila para pais. Deixa o papai, que é essa aqui. Aqui, ó, que Movimento Down. Uma linguagem bem popular, bem simples.
focando principalmente o primeiro momento do contato, alguns preconceitos que a família vai sofrer, os choques que às vezes a mãe vai ter com um comentário na rua de alguém, de um parente, como comunicar para a família que seu filho nasceu com a síndrome de Down, né? E temos depois esse outro, que esse já é do Ministério da Saúde. Certo. Já passa para dentro. Deixa a tia ver. Passa para dentro. Ela não quer me deixar ver, porque ela adora livros e ela não quer. Ela quer tudo livro para ela. Esse já é uma apostila do Ministério da Saúde, já Sim. focado mais para os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, para eles poderem verificar, fazer um exame inicial, já verificando se a criança tem a síndrome de Down, e como fazer o comunicado, como aconselhar a família a procurar os atendimentos de fono, de TO. Então são dois, todos estão na internet, né? E são dois. Qual que é a principal recomendação, José Roberto, quando você tem um filho com Down? Qual é a principal recomendação que você tem que fazer de imediato? Além de todos os exames, o que você tem que fazer? O que você tem que buscar? Qual é o primeiro profissional que você precisa buscar para ter os cuidados aí, direitos aí com as crianças? Inicialmente, como uma criança normal. Seu pediatra normal, isso. Você vai começar com alguma fono, talvez com 3 ou 4 meses. Ângelo. Né? Mas nada de especial. São crianças normais, tem uma pequena diferença, mas Sim. o restante mais é o choque que a pessoa às vezes tem desse comunicado inicial. Tanto que até aí foca também bem isso aí, como o profissional de saúde tem que comunicar. Duda. Essa Duda, gente, ela é do barulho. Vocês não acreditam? Dudinha, vem aqui, vem. Ela é uma graça. Mas, continuando aqui o nosso assunto, Simone, eu queria que você me falasse o seguinte. No grupo, vocês discutem sobre todas as ajudas profissionais, o que deve ser feito, como deve agir uma família que tem criança com Down. E principalmente eu queria saber, como é a conversa com as mães? Existem grávidas no grupo de vocês que já descobrem? Tipo, meu filho vai ter síndrome de Down? Não, nós não temos nenhuma grávida ainda, não. Justamente por isso, muitas mães, quando estão grávidas e sentem, e têm essa dúvida, elas passam pelo momento da não aceitação, né? Não está acontecendo isso comigo, ou da tristeza. Então é muito difícil no começo eles procurarem ajuda. Eles querem ficar mais entre a família, porque nem tem certeza ainda. A médica sempre dá uma chance, olha, 95% de chance de não nascer e 5%, não, de 95% de chance de nascer e 5% de não nascer com a síndrome. Então elas se apegam ainda aos 5%, né, de chance de não nascerem com a síndrome. Então elas não costumam procurar ajuda, ficam mais entre a família, mais entre eles. Mas assim que nascem, os próprios médicos da cidade já estão orientando as mães a procurarem o grupo. Sim. Então nós temos uma criança de 2 meses, a Lelê, uma graça, que o próprio médico já falou, olha, procura a família Down que eles vão poder te ajudar. Então a gente já está acompanhando desde o início, já levamos a apostila, conversamos, fazemos visita. Então, quando a médica tem dúvida, que tal você perguntar para a família Down? O que eles acham sobre isso? Porque daí a própria mãe e a própria família pode interagir um pouco mais. Isso. No caso, ver a Duda, que é uma criança totalmente ativa, totalmente inteligente, a pessoa vai acabando que se acostuma. Sim. Ou que aceita melhor. Aceita melhor, acostuma e entende, né? Também a mãe passa pela negação, ela passa também pela raiva, ela passa pela depressão. Sim. E depois vem a aceitação, o entendimento. Foi aí que começam a clarear as coisas. Então, nesse momento que as mães costumam aceitar ajuda. Enquanto elas estão em depressão, é difícil a gente entrar com a família Down. Entendi. Nós temos casos de mães que ainda, após 3 anos do nascimento da criança, ainda não estão aceitando nossa ajuda. Estão em depressão ainda. Isso é muito triste, né? Porque assim,
muito está se perdendo. A criança está perdendo, a família está perdendo. Então, quando chega a fase da aceitação, que eles conseguem chegar até nós. Certo. É aí que a gente entra. Entendi. E ajuda. A gente sabe que com as mães é um pouco mais fácil, porque mãe é mãe e não tem jeito. Tem aquele contato direto, até mesmo por carregar os 9 meses, enfim. Mas e para os pais, José Roberto? Para os pais que chegam até o Família Down? Eles chegam com aquele certo receio, com aquele certo medo, ou até mesmo com aquele certo preconceito de si mesmo. Nossa, eu tenho um filho com Down, e agora? O que eu vou fazer? Você acha que existe uma certa diferença de aceitação para os pais e para as mães? Talvez, acho que o pai leva mais na esportiva, vamos por assim, né? O contato que a gente tem com os pais, nas nossas reuniões, tudo, normal, pessoas normais, acho que já passou aquela fase do susto, né? Daí você percebe que uma criança com algumas limitações, demora um pouco mais para aprender, alguma coisinha, mas o resto é normal. Com carinho, com amor, você conquista elas facilmente e elas conquistam a gente, né? Uhum. E os pais, você acha que é um pouco mais fácil de haver essa aceitação? Sim. Ou não? Sim, com certeza. Eu, pelo menos, não tive problema nenhum. Né? A princípio foi aquele susto, depois foi porque muito, a gente legal, sabe, a gente conhece, a gente que está na mídia, a gente vê alguns casos até, isso alguns bons anos atrás, que as pessoas tinham aquele certo preconceito, quando já vinha o resultado na gravidez mesmo, a pessoa queria abortar, não vou ter, não posso ter, como eu vou ter um filho com Down? Hoje a gente percebe que é bem diferente, porque até nós estamos no século XXI, tudo é diferente, tecnologia está aí ao nosso favor, a gente precisa agradecer muito isso também, mas existiu já, ou aconteceu algum caso desse tipo, Simone? Das mães chegarem para vocês e falarem, não, mas eu não quero ter, não quero aceitar essa gravidez, ou não? Não, ainda não chegou nenhum caso assim. Como eu falei para você, durante a gravidez elas ficam bem reservadas, a gente não tem muito contato. E elas pedem segredo para os médicos, então assim, eles não se abrem. Sim. Então a gente não consegue chegar até elas. Certo. Para uma pessoa que está em casa, está assistindo o nosso programa e de repente quer ter contato com vocês, como a pessoa faz? Então é só nos procurar pelo Facebook, Sim. Simone Amado, ou já entrar mandar solicitação para o Família Down Americana e Região. Ou também pelo telefone 3407-4583, que eu já encaminho e a gente já faz o acolhimento e já dá as orientações. De quando acontecem as reuniões? Nós temos reuniões 2 vezes ao mês. Sim. Então, na primeira semana, mais ou menos, do mês, na primeira ou segunda semana, a gente faz uma reunião onde há troca de ideias, onde há o bate-papo, o estudo. Então, no momento, nós estamos estudando as diretrizes e o momento de dar a notícia aos pais. O Ministério da Saúde viu essa necessidade porque a gente percebe assim, ainda o despreparo dos médicos nesse momento. Sim. Então, nós estamos estudando isso e para a próxima semana estaremos entregando aos médicos, aos pediatras e obstetras da cidade esse capítulo do livro. Olha que interessante. Porque é uma situação assim urgente que a gente vê, né? O momento de dar a notícia é fundamental para essa família. É lá que estão todos os laços, é lá que vai ser criado o vínculo e é lá também, se não for bem feito de uma maneira ética e humanizada, que as dúvidas e as preocupações vão se acentuar. Sim. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse momento de dar a notícia. Entendi. Então nós estamos estudando esse capítulo agora e na próxima semana já estaremos enviando aos médicos esse estudo. Tá certo. Essa apostila a gente só consegue se a gente fizer parte do grupo? Não. É só você entrar na internet, colocar no Google. Você coloca procura. lá, gente, ó, diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down. Você colocando isso aqui no Google lá, você já vai achar essa apostila completa? Completinha. Fica fácil. De repente, gratuita. Você aí que está assistindo o nosso programa e não tem aquela vontade ainda de participar do grupo ou não se sente seguro, você pode já começar a ler, pode pegar suas dicas aqui na apostila Diretrizes de Atenção, para que você saiba um pouco mais como cuidar aí do seu filho, como dar um pouco mais de atenção.
né? Isso. Essa Diga. é outra apostila. Sim. E tem vários tópicos interessantes, né? Inclusive um que eu gosto muito de ver é exatamente isso aqui. Os primeiros momentos foram difíceis, mas com o tempo aprendemos que nossos filhos são crianças com outras quaisquer. Com um futuro promissor pela frente, e vimos que seu nascimento trouxe muitas alegrias para toda a família. Olha só que beleza, tá vendo? E é realmente o que a gente percebe na família de vocês, né? Sim, a família cresceu muito, a família se uniu. Hoje nós podemos dizer que nós somos pessoas melhores, mais humanas, mais amorosas, mais preocupadas com o próximo. Entendi. Então tudo isso veio com o nascimento da Maria Eduarda. Nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, e isso é o que está faltando mesmo para a humanidade. Com toda certeza. Eu costumo dizer aqui que às vezes a gente está na mesma casa, só que cada um no seu celular, no seu tablet, no seu computador, e a gente não conversa entre si. E a gente precisa muito disso. O amor ao próximo, eu acho que ainda está faltando muito nesse século XXI. Simone, para a gente terminar o nosso bate-papo aqui, você e o José Roberto, quero que vocês deixem para a gente uma declaração, uma dica, até uma sugestão para os pais que estão em casa, que receberam essa notícia. Você vai ter um filho com síndrome de Down. Qual é a dica que você deixa para esses pais? Olha, não vai ser nem melhor, nem pior. Apenas vai ser diferente. Então, o fato da gente ter uma criança com síndrome de Down da família é maravilhoso. O aprendizado, o carinho que a gente vai receber, o carinho que a gente vai dar é maravilhoso. O nosso filho ou nossa filha vai ser o que a gente fizer deles hoje. Eu quero agradecer a presença de vocês, quero parabenizar vocês por todo esse amor que vocês têm na Maria Eduarda, que a gente percebeu aqui o cuidado, até os irmãos também, o Giovanni e o Ângelo, e claro, a Dudinha, que ela já saiu correndo aqui pelos nossos estúdios, não quis mais ficar aqui junto com a gente, mas não tem problema. Eu agradeço muito, desejo felicidades a vocês, tá? Muito obrigada. Quando precisar divulgar pela alguma coisa do oportunidade. grupo, por favor, nosso programa está à disposição. Muito obrigado, obrigada. agradeço. E o meu beijo vai pra você que tá em casa, tá curtindo o nosso programa. Você pode rever os nossos programas na internet, no site redetvi.com.br ou então pela nossa fanpage Programa Tarde com Deb. Beijo grande e até amanhã. Tchau!